O podcast apresenta a peste negra e o surgimento da guerra biológica. A peste negra foi uma pandemia de peste bubônica que atingiu a Ásia, a Europa e a África entre 1346 e 1353. É considerada a pandemia mais letal registrada na história da humanidade, tendo causado a morte estimada entre 75 e 200 milhões de habitantes em 3 continentes. Em apenas 4 anos, a peste negra dizimou cerca de metade da população, especialmente na Ásia e Europa. A praga gerou uma série de convulsões religiosas, sociais e econômicas, com efeitos profundos no curso de toda a história europeia. A infecção é causada pela bactéria Yersinia pestis, que usa como vetor de transmissão as pulgas que parasitam os ratos negros. A origem da peste negra é controversa, mas as fontes históricas indicam que o primeiro surto aconteceu em 1337, na Ásia Central, mais precisamente na região de Issyk-Kul, no atual Quirguistão. Tudo indica que a doença veio da China e se disseminou pela Rota da Seda por meio dos mercadores e das tropas do exército mongol. Issyk-Kul fazia parte da movimentada Rota da Seda, situando-se no meio do caminho entre a China e o Mar Mediterrâneo. A partir daí a peste espalhou para o leste e para o ocidente. A porta de entrada na Europa foi a cidade de Cafa, às margens do Mar Negro, na península da Crimeia. A atual Teodósia, Cafa era na Idade Média um importante porto comercial, uma cidade fortificada e controlada pelos mercadores de Gênova e Veneza. Depois de assassinar seus irmãos, em 1342, Jani Beg, um descendente de Genghis Khan, chegou ao poder na Horda do Ouro, um dos 4 canatos originários da fragmentação do vasto Império Mongol. Decidido resolver à força uma questão religiosa e, ao mesmo tempo, expandir seus domínios, Jani Beg organizou um exército para conquistar Cafa em 1343. A invasão foi repelida por uma força militar enviada pelos italianos. 2 anos depois, Jani Beg voltou com reforços e novamente sitiou Cafa. Contudo, dessa vez, uma epidemia de peste negra atingiu suas tropas. Com seu exército debilitado, o líder mongol teve uma ideia original, lançou os cadáveres dos soldados mortos pela doença sobre as muralhas da cidade usando uma catapulta. Certamente ele já sabia como a peste era transmitida, em contato com material infectado. Jani Beg pretendia disseminar a doença no inimigo e, assim, enfraquecê-lo ou mesmo castigá-lo por sua tenaz resistência. Quando os corpos pestilentos começaram a cair dentro das muralhas de Cafa, sua população sitiada entrou em pânico. Os cadáveres em putrefação se acumularam e o odor fétido tornou-se insuportável. Logo, tiveram que ser removidos para serem lançados no mar ou queimados. Em pouco tempo os habitantes foram acometidos pela terrível doença. Os comerciantes italianos apavorados fugiram, levando a peste a bordo de seus navios para a Itália, de onde se espalhou para toda a Europa provocando a pandemia. Por fim, Jani Beg não conseguiu conquistar Cafa devido às grandes perdas provocadas pela peste em seu exército. O assédio mongol terminou em 1347, após duras negociações de paz, mas, a essa altura, a praga já avançara por toda a Europa. O episódio do cerco de Cafa registrou o primeiro emprego de uma arma biológica na história. Obrigado por nos ouvir.